Olá, meu nome é Ricardo Lino, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à minha série de mini-aulas chamada Fluency Tips. E Fluency Tips significa dicas de fluência. E por que acompanhar essa minha série de mini-aulas? Durante a minha experiência como professor, como treinador, muitas das vezes eu percebi que os alunos tinham dúvidas comuns e eles realmente cometiam erros, era sempre o mesmo erro. E pensando nisso, eu resolvi criar uma série de mini-aulas para ajudar você a eliminar esses erros do seu dia a dia e acelerar o seu inglês e conquistar a fluência mais rapidamente. E aí, tá a fim de ganhar umas dicas especiais? Então, fique comigo nessa série de mini-aulas que você vai ter todas as dicas que eu aprendi, que eu descobri ao passar dos meus vários anos, como professor e treinador. A dica que eu tenho para você hoje é sobre a diferença da palavra house e da palavra home, porque muitas das vezes essas duas palavras podem ser usadas com a tradução da palavra casa. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar para você o exemplo em inglês, depois de dar o exemplo em inglês, eu vou dar a tradução, tá? E aí eu vou tirando as dúvidas, explicando de uma forma detalhada e simples a diferença de uma palavra e da outra. Então vamos começar. I have a comfortable house. I have a comfortable house. Eu tenho uma casa confortável. Quando você fala a palavra house, você está falando de um aspecto físico, de um edifício. Que tipo de habitação a pessoa pode ter? Ela pode ter uma casa, ela pode ter um apartamento, por exemplo, e existem vários tipos de casa, né? Então, sempre que você fala house, você está falando de um edifício, do aspecto do edifício, algo físico, não é emotivo, tá? Então, se você perguntar para alguém, do you have a house? Você está falando se a pessoa tem uma casa, de repente a pessoa não tem uma casa, ela tem um apartamento, tá? Então, a palavra house está falando daquele edifício específico, de algo físico. Vamos para mais um exemplo. My house is next to my company. My house is next to my company. A minha casa fica perto da minha empresa. A minha casa fica perto da minha empresa. Tá? Então, quando eu falo my house, eu estou falando da minha casa. Tá? Eu estou falando de algo físico. Sempre que você falar da palavra house, você está falando de algo físico, de um edifício. Tá? E quando você fala house, você não está falando de apartment, por exemplo. Apartamento e casa são tipos diferentes de edifícios, tá? No caso, e você? A sua casa fica perto do seu trabalho? E você mora numa casa ou em um apartamento? E aí? Prefere uma casa ou prefere um apartamento? Eu prefiro uma casa, mas se tiver que morar no apartamento, tudo bem, né? Desde que seja seguro, eu acho que isso é o mais importante. Agora vamos para outra palavra com mais exemplos para você. I love to stay home on Sunday. I love to stay home on Sunday. A tradução seria: eu adoro ficar em casa no domingo. Só que quando em inglês eu uso a palavra home, quando eu uso a palavra home, eu estou falando do aspecto emocional. Quando eu falo I love to stay home, eu estou falando do local onde eu moro. É algo emotivo. Isso, quando eu falo I love to stay home, esse ficar em casa pode ser um apartamento, pode ser uma casa, pode ser até um trailer. Tanto importa, tanto faz, pouco importa, tá? A palavra home, ela é usada em muitas frases, como essa: I love to stay home on Sunday. Às vezes, você vai ver a palavra home em expressões como home sweet home, lar doce lar. Mas, na maior parte das vezes, quando você traduz home para o português, fica traduzido como casa. Então, cuidado, hein? Home é um aspecto emocional e é geralmente junto de expressões como stay home, que é ficar em casa. Vamos para mais uma aí. I return home at night.
I return home at night. Isso significa, eu volto para casa de noite. Eu volto para casa de noite. Trabalho o dia inteiro e volto para casa de noite. E você? Lembrando mais uma vez, quando eu falo I return home, eu estou falando que eu volto para casa. E essa minha casa, ela pode ser um apartamento, pode ser uma casa mesmo, mas pouco importa. Uma coisa que eu quero deixar frisado aqui, a palavra home, ela trata mais de um aspecto emocional e ela está junto de diversas expressões. Agora vamos lá e em duas expressões que são muito famosas hoje em dia, que você vai usar bastante, com duas perguntas para você treinar o seu inglês e colocar no dia a dia. Primeira pergunta delas que eu quero compartilhar é: você está falando com alguém no telefone e você quer saber se a pessoa está em casa, se ela está na casa dela. E aí você pergunta, Are you at home now? Are you at home now? Quando você pergunta para a pessoa, Are you at home? A tradução pode ser, você está na sua casa? Você está em casa? Então, você não está usando a palavra house aqui, você está usando a palavra home, porque pouco importa o tipo de edifício, você já até sabe onde a pessoa mora. Você só quer saber se a pessoa está no local onde ela mora. Are you at home now? Uma outra pergunta que você pode usar no seu dia a dia, conversando com pessoas aí é, Do you work from home? Do you work from home? Você trabalha em casa? E esse work from home quer dizer que a pessoa trabalha daquele local, do local onde ela mora, tá? Então agora eu vou falar para você todas as frases que eu usei em inglês aqui para ajudar você a refrescar sua memória e ver se você já se lembra de tudo que eu acabei de explicar, ok? Então vamos lá. I have a comfortable house. I have a comfortable house. My house is next to my company. My house is next to my company. I love to stay home on Sunday. I love to stay home on Sunday. I return home at night. I return home at night. Are you at home now? Are you at home now? Do you work from home? Do you work from home? E aí, conseguiu já se lembrar da diferença de house e da diferença da palavra home? O que eu passei aqui para você foram dicas importantes, dicas especiais para você começar a usar isso o mais rápido possível no seu dia a dia, tá? Então esse é o meu objetivo, mas é claro que existem mais coisas ainda para você estudar dessas palavras e aprofundar o seu conhecimento delas, tá? Se você já estuda conosco, se você já estuda na Happiness, use estas palavras no seu dia a dia, tá? Use elas imediatamente. E agora com esse pensamento, entendendo a diferença de uma e da outra. E se você ainda não estuda na Happiness, venha conhecer a nossa escola para saber como aulas de conversação vão acelerar os seus resultados. Chega de estudar gramática, chega de ficar passando o dia inteiro assistindo vídeos, vem conversar, vem dialogar. Isso daí vai ajudar você a acelerar os seus resultados. E antes de terminar essa mini aula de hoje, eu quero que você saiba que eu preparei um brinde para você, a gift for you. E que brinde é esse? É um guia de aprendizagem, onde eu conto de uma forma simples e direta os 3 erros que impedem você de conquistar sua fluência mais rapidamente. Aqui, no link você vai conseguir pegar esse brinde e ainda conhecer um pouquinho mais da escola. E eu espero que você use tudo que você aprendeu nessa mini aula o mais rápido possível. Use ela com seus colegas, na sua sala de aula e melhore seu inglês com isso.